boa tarde oficialmente para todos. Esse evento é gravado para posterior publicação para os colegas que não podem estar aqui. Será disponibilizado no nosso canal no YouTube, mas também na plataforma do curso. Pedimos para quem não desejar ter o registro no vídeo, ao abrir o microfone ou a câmera, avisar que não deseja, que iremos respeitar e cortar na edição. Mas, por favor, não deixem de participar. Se em algum momento precisarem, tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone e participar tranquilamente. Esse encontro faz parte do projeto de extensão, onde nós temos esse encontro aberto, mas são encontros do projeto de extensão, que está se encerrando mais uma vez agora, estamos na reta final. Meu nome é Marco, sou um homem cis, branco, 55 anos, estatura mediana, tenho cabelos brancos, corte curto, visto uma camisa de malha na cor marinho. Os meus pronomes são ele, dele. Atrás de mim é um painel que vai do verde claro ao azul claro, com a logomarca do projeto de extensão. Ao centro da tela tem o símbolo de acessibilidade. Eu estou destacando essa questão do símbolo de acessibilidade há alguns dias, porque a gente já está vendo, já é projeto de lei no cenário brasileiro, apesar de ter sido há alguns anos atrás já desenvolvido e aplicado na área de acessibilidade pela ONU, para a gente tentar parar de utilizar aquela questão de acessibilidade com o cadeirante, porque esse símbolo, ele é um símbolo de acessibilidade da ONU e atualmente ele já é projeto-lei no cenário brasileiro. E aí ele traz uma pessoa que tem perfis equidistantes e não aquela questão da incapacidade que é da cadeira de rodas. Tá? Então, vamos começar a divulgar essa questão da acessibilidade, não é símbolo de inclusão, símbolo de acessibilidade. O projeto de extensão é um projeto aplicado por alunos de doutorado, o programa de pós-graduação em Ciências Naturais, o programa tem conceito 5 na CAPES, é organizado em 4 linhas de pesquisa, bioorgânica e bioinorgânica, ciências ambientais, ciências, tecnologias e materiais e ensino de ciências, que é onde nasce esse projeto. Esse projeto nasceu em 2016, comigo, e hoje ele é de responsabilidade da Shirley, que também é da linha de ensino de ciências, doutorando da linha de ensino de ciências. O programa de pós-graduação em ciências naturais é um programa interdisciplinar das áreas de matemática, agronomia, educação, biologia, física e química. O projeto de extensão, ele tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão e do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica. A Pró-Reitoria vai emitir os certificados, ao final de quem participar do projeto entregar a atividade final, e o Núcleo de Acessibilidade dá suporte a gente para questões de inclusão, apesar de que a Mariana é o nosso principal ponto forte nessa parte de inclusão. Somos do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense, estamos disponíveis pelos canais tedic.enf, @gmail.com, no Instagram, @tedic.enf e no YouTube, tedic.enf. Se fizerem alguma publicação de hoje, de alguma informação que vocês viram aqui nas redes de vocês, por favor, marquem a gente faz questão de republicar. Opa, desculpa, passei. Hoje quem vai conversar com vocês é eu e a Mariana. A Mariana é licenciada em Química, eu sou bacharel em Sistema de Informações e Tecnólogos em Telecomunicações, com especialidade em docência do século XXI, e Mariana é especialista em gestão escolar e psicopedagogia clínica e gestão. Tanto eu como a Mariana fizemos um mestrado e um doutorado em ciências naturais na linha de ensino de ciências e trabalhamos com a questão de tecnologias, eu mais voltado para a formação de professores, para o ensino e formação de professores, e a Mariana voltado para esse processo de ensino com o transtorno do espectro autista. Alunos do transtorno do espectro autista, né?
A gente vai falar hoje sobre o Scratch, que ele nasce com Simon Paper, ou Paper, tá? Ele é um francês, mas o projeto de Scratch, apesar dele ter nascido com base nos ensinamentos do Paper, ele nasce no MIT, mais tarde, como um aluno do Paper. O Paper, ele estudou em Genebra com o Piaget, e aí ele criou o logo, que é essa imagem dessa tartaruguinha aí que está piscando aí na tela, desenvolvia imagens fractais, mais parte de lógica matemática dentro do MIT. Depois disso, veio o aluno dele, ainda estou falando ainda da imagem do logo, que vai explicar que nasceu em 68, só adiantei, tá? E aí, depois disso, com a evolução desse processo, adotando construcionismo, não é construtivismo, o Paper ele vai criar uma linha de ensino chamada construcionismo, baseado no construtivismo, para esses conceitos computacionais, matemáticos, voltado para a criança, voltado para essa área da computação. E nesse processo, baseado nessa construção desse conhecimento do Paper, já em 2007, vai o seu aluno, Michel Resnick, não sei se a pronúncia correta é essa, tá? É Michel. Ele sim é norte-americano, e aí ele vai dar continuidade a esse processo do construcionismo, criando o Scratch com base no logo matemático, que é essa criação do Paper, desse processo de construcionismo. E esse processo que ele cria, que ele traz essa prática, essa forma bem tranquila de programar por blocos, tá? É que vai dar origem, então, ao Scratch no formato que hoje a gente está na versão 3. Em 2007 foi criada a versão 1, mas já era por bloco. Hoje, para a gente ter uma ideia de como está o Scratch no mundo, hoje, isso aí eu verifiquei agora essa semana, tá? Só esse gráfico aí é para a gente ter ideia, quando a gente vê aqui com crianças com 12 anos, nós temos mais de 13 milhões no mundo, que são cadastradas na plataforma, e crianças com 8 anos tem mais de 3 milhões, mas vai até adultos ou crianças de 80 anos, com 19 mil pessoas com 80 anos. O grande foco mesmo está entre os 8 e os 19 anos, que ficam nessa faixa maior aqui, onde realmente onde a gente trabalha, ensino fundamental e médio. No perfil mundial, você vê essa mancha mais escura, é onde é mais utilizado, e aí a gente observa que o Brasil está entre um dos mais utilizados, que mais utiliza o Scratch. O que mais utiliza hoje realmente é os Estados Unidos, onde a mancha é bem mais escura, tá? Seguido aí do Reino Unido, Portugal, Reino Unido, está aqui, desculpa, estou lá em cima, Reino Unido, Portugal, Espanha e Polônia, com mais de 4 milhões, e depois vem o Brasil, e na sequência a China e a Austrália. São os que mais utilizam o Scratch no mundo. Mas você observa que a grande parte do primeiro mundo, praticamente todo mundo utiliza, a África, que é um pouco mais fraca. O Scratch, ele parte de uma questão de cartesiana, porque ele vem do logo matemático. Tá? Então, ele trabalha como coordenada x, y, e a gente vai mostrar isso, onde o centro dele é o 0, 0, e a partir daqui eu tenho a parte negativa para a esquerda, positiva para a direita, negativa para baixo, positiva para cima. Tá? Mas isso é simples, a gente consegue trabalhar isso, é só para poder a gente posicionar o elemento em tela, não tem muito coisa, é só para a gente entender como é que funciona esse ambiente que ocorrem as informações. A gente vai mostrar no Scratch. E o Scratch, ele tem, os comandos são bem tranquilos, você tem comando de evento, então você já vê que ele tem uma cor. O comando de aparência, ele tem outra cor.
comando de controle tem outra cor. Mas o que é legal no Scratch é isso, ele vai se encaixando, tipo um Lego. Então, essa é a ideia, você vai arrastando ele para dentro daquele ambiente de criação e o evento vai acontecendo no palco, tá? Então, dada essa apresentada rapidamente aí, só para a gente entender, porque agora a gente vai partir para uma prática, uma questão mais prática para a gente demonstrar. O objetivo hoje não é ensinar a programar em Scratch, mas sim apresentar a ferramenta, apresentar que existe esse recurso e pode ser utilizado até como forma de consulta para identificar. Mas é lógico que eu e a Mariana vamos apresentar isso daí. E apesar da Mariana não ser da área de informações, mas desde a primeira vez que eu tive a necessidade de acontecer isso, é o mesmo caso que está acontecendo hoje, que eu venho a Santos uma vez por ano e coincide nesse período, a Mariana apresentou para mim, e eu achei que ela tem uma didática incrível. Eu sempre, a partir daí, eu exploro a Mariana para poder ela fazer essa didática para a gente. Então, hoje a gente vai conversar. A Mariana vai apresentar essa parte da didática, bem didática, vai apresentar o ambiente para vocês, e depois eu vou tentar fazer uma prática. E lembrando, mais uma vez, se alguém fizer alguma postagem em alguma rede, marca a gente, estamos disponíveis, é um projeto de extensão, tá? Mariana, eu vou parar de compartilhar aqui. Você quer fazer a sua parte? Está tranquila? Mariana, você está me ouvindo? Enquanto a Mariana não está online, eu vou compartilhar uma aba aqui e vou mostrar para vocês como é que eu faço para acessar o Scratch. Então, vocês estão vendo aí uma aba aí. Então, eu vou simplesmente no Google escrever lá Scratch. E aí vai aparecer aqui para mim várias informações. Vou entrar aqui, eu devo estar logado, que a Mariana ia entrar e apresentar para vocês. Essa aqui é a plataforma. Vou aumentar o zoom aqui. Vocês verem. Eu já estou logado aqui. Tá? Aqui vocês veem, quando você está logado, vocês veem o perfil da pessoa, criações, outras coisas mais. Mas o que é importante aqui, a Mariana deve ter feito alguma busca especial para apresentar alguma coisa para a gente, mas enquanto ela não está conseguindo, eu vou adiantando aqui. Então, você consegue fazer pesquisa aqui, vocês já estão vendo que aqui eu tenho, não está aparecendo a aba aí para vocês, mas tem aqui, digital, literacia, ciências, eletromagnetismo, isso tudo foi pesquisa que eu já fiz aqui dentro do Scratch. Então, ó, por exemplo, na parte de ciências, quando eu faço a pesquisa, ele vai me trazer projetos prontos da área de ciências, tá vendo? Tem aqui a parte de evaporação, não está em português, tem alguns aqui, animais, aí a gente pode começar a pesquisar por aqui. Então, eu vou mostrar para vocês eletromagnetismo. Marcos, você vai para eletromagnetismo. Eletromagnetismo. Por que eu estou indo na parte de eletromagnetismo? Para mostrar primeiro que existem vários projetos nessa área. Então, é uma área que, às vezes, a gente acha assim, muito complicado de trabalhar, porque a gente começa a falar com o pessoal. Mas, por exemplo, eu tenho esse projeto aqui, tá? Esse projeto é meu, vocês estão vendo aqui, Marco. E ele explica, a partir de questões matemáticas e tudo, como que a gente vai construindo o conceito de campo elétrico, até chegar na antena de polo, que é a antena do celular. Então, quando acontece de eu precisar explicar de interações sobre a antena do celular, como é que funciona o celular, eu construí isso daqui. A gente pode botar aqui. Aí eu tenho a demonstração de carga, de onda e tudo. Esse aqui é porque eu abri, é o que tem um bugzinho. Como é que a antena vai abrindo? É lógico que existe um conceito técnico aqui por trás.
E aí eu começo a explicar o que que é onda, como é que ela funciona, né? Porque é onde eu posso alterar a amplitude da onda, a frequência da onda. Marco, a gente pode fazer isso tudo? Pode, não é difícil. É lógico que esse daqui já existe uma programação por trás. Tá? Esse aqui é o dipolo, onde eu tenho uma informação, como que funciona no time dele. Então, mandar mensagem para Mariana. E aí ele vai mostrando, eu não vou ficar explicando essa parte ciência, mas sim mostrar que existe essa formação, esse tipo de recursos, e a partir disso aqui eu vou construindo o campo elétrico, explicando o campo eletromagnético, como é que ele funciona, né? E aí eu começo a mostrar, a partir de ondas, como é que isso funciona dentro dos campos eletromagnéticos, que é o mesmo preceito do nosso roteador, do nosso celular, e aí vai para os campos. Mariana, você já voltou? Oi, estou aqui, mas você está apresentando, né? Não, eu comecei a apresentar para poder, porque você não estava, acho que você não estava conseguindo ouvir. Isso. Então eu vou parar aqui, que aí a Mariana continua, mas isso é bem simples aí que você. Você mostrou como faz o login? Não mostrei não. Pode Ok. fazer. Eu imaginei que você tivesse feito, eu só vi que não estava conseguindo, eu comecei. E aí, a partir disso daqui, como é que eu faço isso aqui, gente? A Mariana vai mostrar para vocês, mas achado o recurso na internet, vocês podem vir aqui, ó, e ver toda a programação dele e fazer todas essas coisas. Mariana vai mostrar, vou parar a programação, vou parar a minha apresentação. E aí, Mariana, tá conseguindo aí? Sim. Vou botar aqui. Só que eu abri muitas abas porque minha internet deu uma falhada e eu deixei as abas abertas para eu não correr risco de não ter nada aberto para mostrar a vocês. Gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Então, esse é o site inicial do Scratch, né? O Scratch, ele é um programa, né, que o Marco já deve ter falado, um programa que a gente consegue fazer programação de blocos visuais, né? E isso nos facilita porque você consegue fazer desde jogos a simuladores, né? Então, como o Marco estava mostrando para vocês, ele fez um simulador aí de ondas, e aí você consegue fazer, né, alguma coisa de interação, como o Marco fez, como você consegue fazer até algum simulador de alguma reação química, de algum experimento, e também vocês conseguem fazer programação de jogos. E aí, dentro do Scratch, a gente tem vários jogos que o pessoal da comunidade, né, do MIT, de quem está dentro do programa lá, já tem feito. Então, tem até jogos que simulam RPG e vários outros tipos de Minecraft, enfim. É uma infinidade de jogos aí que o pessoal consegue fazer. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho, né, como que a gente consegue fazer algumas modificações nos jogos que tem já dentro da comunidade, que já existem, de jogos prontos. Então, essa é a página inicial do Scratch. Se você digitar no Google, vai aparecer essa página aí para você entrar. Lembrando como que escreve Scratch, tá aqui no cantinho, é S-C-R-A-T-C-H, Scratch, tá? E aí, a gente vai entrar nesse canto aqui da tela. A gente tem um botãozinho de entrar. E aí, eu vou, já tá aqui meu e-mail e senha e vou entrar. Caso vocês não tenham e-mail e senha, vocês vão em aderir ao Scratch. E aí, vocês vão criar e-mail e senha como todo o site, tá certo? Normal aí. Então, eu vou entrar. E essa, né, é a tela inicial aí quando a gente entra no Scratch. Se eu quiser entrar no Scratch e fazer uma coisa, eu tenho esse botão criar.
certo? Então, no meu botão criar, vai abrir a página para eu fazer o meu projeto. O meu projeto, né, para eu criar esse projeto, existe uma tela em branco aqui que a gente chama de estúdio, né, Marco? Tá com o microfone desligado. Estava mutado. Então, essa parte aí que ela está com o mouse, o ambiente todo se chama estúdio. Essa parte onde ela está com o mouse é onde a gente vai colocar os blocos. Ela vai explicar, e essa parte que está com o gatinho é o palco. Aquilo que eu expliquei que tem a coordenada. Isso, exatamente. Aqui é o palco, aqui onde eu vou colocar os códigos. Então, pessoal, existe uma infinidade de códigos, né, que a gente pode colocar. Existem códigos, né, que eles vão dar movimentação, existem códigos que vão nos trazer sons, existem códigos, né, que são operadores que nos ajudam, né, dentro da programação desse código. Então, vamos começar aqui a botar em português. Então, vocês vão aqui, ó, Settings, Language, e aí vamos colocar ele em português, né? Porque a gente não precisa ficar testando o nosso inglês aqui agora. Que ele vem inicialmente em inglês, tá, pessoal? Então, vocês vão fazer a opção para o português. Gente, quando eu chego em português, ele some. Beleza, hein? Português. Certo? Então, aqui a gente tem as coisinhas em português. Então, né, o carinha, o bonequinho do Scratch é esse, né, que já vem carregado aí para vocês. Gato. É esse gatinho, né? E o Scratch, né, segundo meu amigo Marco, né, está exatamente desse movimento de arranho aí do gato. Confere, Marco? É o arranho do gato, mas, na verdade, ele tem origem em outra coisa, que é o DJ, que é aquele movimento do disco do que é o arranho, que é o Isso, arranho o arranho do disco e o arranho do gato, botaram esse gatinho aí. É. Então, gente, vamos lá, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. A gente tem aqui, onde vocês estão vendo o gatinho, né? Embaixo dele tem o carregamento dos meus personagens. Então, esse carregamento dos personagens, o que já vem aqui é o gatinho, já está aqui. Se eu não quiser usar o gatinho, eu posso excluir esse gatinho daqui. Aqui embaixo, ó, no canto direito, na parte inferior da tela, é onde está, que a gente chama de ator. Então, o primeiro ator que está aqui é esse gatinho. Se eu quiser colocar um outro... Mariana, eu acho que a Mariana caiu. Eu acho que ela caiu. Mariana, você está ouvindo? Ela está movimentando a tela, mas eu acho que ela não está ouvindo. Mariana, você está ouvindo? Deve ter caído, né, Marco? Eu vou continuar a apresentação dessa parte que ela estava, que é a criação. Ela falou que ela estava com problema na coisa. Está travando. Vou apresentar, meu amigo, vou apresentar. Se não cair de novo, né? Tá osso. Então, parei. Vocês acompanharam até a abertura do ator? Até a hora que você... Vocês estão vendo o ator aí? Até a hora que você fala em excluir o sprite, o ator. Essa tela aí, não. Isso. Então, quando a gente abre o ator, existem vários tipos de atores diferentes, tá vendo? Pode ser pessoas, podem ser animais, formas, tá vendo? E aí, dentro dessas formas, a gente tem alguns que a gente geralmente usa como botões. Então, tem esse verde, esse azul que pode mudar de cor de azul para laranja, esse cinza. E aí, você pode escolher cada um desses atores, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o jogo, tá? São vários atores, mas você também pode criar um ator e carregar esse ator. Como assim, Mariana? Você pode criar uma imagem,
pegar uma imagem de dentro do seu computador que você mesmo fez ou que você carregou na internet e carregar para dentro do jogo. Isso também é possível. Tá? Então aqui, ó, eu vou colocar essa menininha. Vou adicionar ela também como ator, tá vendo? Então, eu tenho o gatinho e a menininha. Só que ambos estão o quê? Na mesma posição. Então, eu clico e arrasto eles para posições diferentes na minha tela. Posso fazer assim, arrastando manualmente, botando o mouse em cima e arrastando, ou eu posso, ó, tem que prestar atenção porque isso é importante. O meu ator tem que estar selecionado e eu posso mudar isso aqui, ó, no eixo X e Y, certo? Então, tá em X24. Eu posso botar em X0 e aí ele andou um pouquinho para o lado. Não sei se vocês conseguiram perceber. Então, vou botar aqui, ó, puxei ele, tá vendo? Foi para X169. Eu vou trocar ele para X0. E aí ele muda. Isso, pessoal, é importante porque vocês vão ver que eu tenho uma programação que me ajuda a mudar, que me ajuda a fazer andar na tela de acordo com essas coordenadas X e Y. Então, à medida que eu mexo no meu ator, Mariana, muito mais fácil clicar e carregar, realmente, muito mais fácil. Mas, quando eu clico e carrego, eu vejo que mudou a posição de X e Y. Então, eu tenho aqui e eu posso marcar a coordenada dele se eu quero que ele saia daqui e quero que ele chegue aqui. Então, a coordenada para ele chegar aqui é X 191, Y 124, certo? E eu boto ele onde ele está. Como assim, Mariana? Vamos fazer ele andar então, né? Vamos fazer esse bichinho andar. Como? Eu tenho que primeiro pegar o meu operador. Meu operador não. Tenho que pegar o meu controle, que é o evento, que é o meu amarelo. E aí, gente, a gente sempre inicia a nossa programação com esse bloco aqui, quando bandeira for clicado, porque esse bandeira é o start, é o início do meu programa. Então, ele inicia que vai dar início à minha programação. Então, quando bandeira for clicado, vai começar a rodar. Vai começar a rodar o quê? Depende, eu aqui quero fazer ele andar, mas eu posso fazer a programação de todo um jogo. Então, o que vai acontecer quando a bandeirinha for clicada? Eu vou lá nas minhas setas de movimento e posso mandar ele mover 10 passos. E aí, vocês vão ver, quando eu clicar na bandeira, ele andou um pouquinho, certo? Ó, toda vez que eu clico, ele anda um pouquinho. Mas eu não quero isso, eu quero que ele chegue até o final. Então, eu vou tirar esse mover 10 passos e vou colocar, ó, vá para X igual a... Aí eu já tenho anotado a posição, lembra? 191 e Y 124. Então, quando bandeira for clicado, ele vai andar. Só que existem mais coisas que eu posso fazer com que fingir que ele está andando. Então, aqui eu tenho ó, que ele vai girar 15 graus para um lado, que ele vai girar 15 graus para o outro, que ele vai, quando tocar na borda, ele vai voltar. Então, eu posso falar que quando for clicado, ao invés dele andar, inicialmente ele vai dizer olá por 8 segundos. Então, ó, quando clicado, ele diz olá. Posso botar ele para falar, ao invés dele falar olá, posso botar ele para falar boa tarde? Posso botar ele para falar boa tarde. E aí eu clico e ele vai me falar boa tarde. E aí, o que acontece? Aqui, dentro desse ator, eu tenho as fantasias dele. Eu posso alternar entre um e outro. Não é isso, Mar?
Sim, é isso sim. Então, aqui, ó, mudar para fantasia, costume 1 é o que ele tá. E costume 2 para como é o outro tipo da fantasia dele. E aí, a gente vai programando de modo com que ele vai andando. Aí você vai usar sempre, Mariana. Cadê o sempre? Eu não tô achando. Sempre é controle. Aqui. Sempre isso. Aí Assim, né? só que aí você tira esse vá para e bota 10 passos. Vá para, vai para antes. Antes do sempre. Antes do sempre. Isso. E aí, Peraí. sempre você bota a próxima fantasia. Ao invés Isso, de aí. ser. Aí a gente vai fazer, eu vou botar os passos depois. Deixa eu voltar ele pro lugar dele. Uhum. Volta. Certo, gente? Peraí. Você é muito assanhado, bonito. E vou botar ele para mover os 10 passos, nem eu. Não, você bota. É isso mesmo. Aí, viu, gente? Que ele andou, que bonitinho. Aí, agora você bota a próxima fantasia. Ao invés de você botar muda a fantasia 2, tem um aí que se chama próxima fantasia, também no roxo também. Eu Parece. sei. Aí, era para ele fazer, gente. Ele quis que eu fizesse. Aí, deu nisso. Então, gente, ó, vamos voltar ele para posição. E aí, ó, quando eu clico, aí ele vai falar o boa tarde e a gente vai fazer ele andar. Viu? Aqui é ao contrário, eu tava certo, bonito. Gente, o que está acontecendo? Eu não combinei nada com a Mariana sobre o que ela ia fazer. Aí eu estou me metendo na programação dela. E aí, Entendeu? Oi, Mariana, seja bem-vinda, Mariana. Eu não Aí. combinei nada com a Mariana. Ela faz a parte dela, eu faço a minha. E aí a gente se encontra no caminho. Isso. Mas aí, gente, isso é para mostrar que dá para fazer o bichinho andar. Mas, vamos lá. Ah, Mariana, isso é muito complicado, né? Então, o que vocês têm que entender? Eu quero que vocês entendam que quando eu clico em um ator, a programação que eu faço é relacionada a esse ator. E isso vai aparecer no meu palco de acordo com os lugares quando eu boto. Isso foi a programação do gato. Se eu clicar no outro ator que está do lado, que essa menininha, ó, vocês verem que sumiu o que estava aqui de programação. Por quê? Porque agora eu vou fazer a programação do outro boneco, certo? Então, eu vou em controle, clico quando for clicado. Só que, por exemplo, quando for clicado, já vai aparecer quando acontecer o gatinho. Então, tem outras teclas de controle que eu posso colocar. Como, por exemplo, quando a tecla espaço for pressionada, eu posso colocar quando este ator for clicado, quando ele receber uma mensagem, quando ele receber alguma coisa, ele vai fazer. Então, quando a tecla espaço for clicada, o que ela vai fazer? Ela vai emitir um som. Eu posso também colocar para emitir som. Então, aqui, por exemplo, tem vários sons que eu posso escolher ou eu posso gravar. Então, se eu quiser gravar uma fala para o meu aluno durante o jogo, para alguém falar alguma coisa, eu posso também estar fazendo a gravação. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer ter vocês na nossa formação. Então, eu paro, salvo e consigo colocar isso dentro do som dela. Certo? Ó. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer ter vocês na nossa formação. Certo? Então, você pode colocar um som que já está aqui ou um som que você queira colocar dentro da fantasia. Beleza? Aqui, ó, troco o pop pelo recorde 1, que é o que eu gravei. Então, quando eu clicar,
quando eu tocar, vou apertar na minha bandeirinha, ele vai dar boa tarde. E aí depois agora eu vou apertar a tecla espaço. Olá, pessoal, boa tarde, é um prazer ter vocês na nossa formação. Certo? Então, você pode brincar e colocar várias coisas aí do jeito que vocês quiserem. Para programar um jogo, né, a programação ela tende a ser muito maior. Mas o que vocês têm que entender? Que cada personagem tem uma programação e que essa programação de um, muitas vezes, está conectada com a programação do outro. E aí, por que a gente está falando isso? Porque você pode fazer alterações em jogos já programados para a sua realidade, para fazer do jeito que você quer fazer. E é isso que a gente vai ver agora. Então, aqui dentro do Scratch, eu mudei de guia aqui, a página inicial do Scratch, eu tenho o explorar. Quando eu vou em explorar, eu tenho vários jogos que já estão feitos, né? Eles não chamam de jogos, eles chamam de projetos. E eu posso abrir um desses projetos, né? E fazer modificações em alguns desses projetos. Nós temos uma grande variedade de jogos na língua inglesa, né? Justamente pelo local onde ele é criado, e lá ele é muito mais utilizado do que aqui, mas a gente encontra também bastante coisa em português. Então, você digita na busca e vai encontrar alguns jogos. Agora, a gente vai ver um jogo, né, que foi programado por mim aí, com o auxílio do Marco. Então, é um caça ao tesouro. Então, como ele funciona, né? A página inicial, ele vai clicar no botão jogar. Tudo isso tem uma programação para estar acontecendo. O aluno utiliza normal, tem bem-vindo ao jogo. Qual o seu nome? Eu vou botar Mari. E eu clico OK. Olá, Mari. Durante o jogo, vou fazer algumas perguntas. A cada pergunta certa, você avançará até alcançar o tesouro. Vamos começar. Então, primeira pergunta, tem o PIN que marca, né, o início dessas perguntas. Então, aí tem a primeira pergunta. Onde ocorre a fotossíntese? É nas plantas, nos animais ou nas pessoas? Nas plantas. Resposta certa, estrelinha fica amarela e vai para a próxima pergunta. Qual gás as plantas absorvem da atmosfera? É carbono, ozônio ou oxigênio? Vou botar uma resposta errada para vocês verem o que acontece. Que pena, você errou, tente de novo. Então, qual gás as plantas absorvem? Gás carbônico. Aí dá a resposta certa. E à medida que a gente tem as perguntas, eles vão avançando. Ao fazer a fotossíntese, a planta libera um gás que utilizamos na nossa respiração. Que gás é esse? Novamente. Se eu botar errado, ele bota, que pena, você errou, tente de novo. Se eu colocar errado, ele bota e dá uma chance até o aluno acertar. Então, o aluno não está sabendo, ele tem como clicar no botãozinho de ajuda. E no botão de ajuda, ele tem acesso a quê? A um resumo do conteúdo que ele consegue ler, e aqui eles vão conseguir ver a resposta, ó, e liberam oxigênio que usamos na nossa respiração. Então, ele vem aqui e clica a resposta certa. E ele vai avançando, certo? É basicamente isso. No final vai ter palmas aí, ele vai ganhar o tesouro. E a gente vai agora abrir esse jogo, certo? Que é essa guia aqui, que tem como a gente olhar interior, certo? Então, quando eu venho em interior, eu chego nessa aba aqui, onde eu consigo ter acesso a toda a programação do meu jogo. Lembrando que, para cada ator, eu tenho uma programação. Então, eu estou no baú. Na hora de fazer as minhas alterações, primeiro eu tenho que jogar o jogo para eu entender o que faz cada ator do meu jogo. Então, se eu quero, por exemplo, usar esse jogo do jeito que ele está, e eu quero apenas mudar as perguntas, porque eu gostei, né? Eu quero que meus alunos alcancem, ganhem o tesouro.
Mas eu não quero falar de fotossíntese, eu quero tratar de outro tema. Então, aonde que estava aparecendo as perguntas e as respostas? Dentro daquela coisinha azul estavam as respostas. Então, eu tenho que vir aqui e procurar o meu ator, que é um botão azul. Achei uma aqui. É o botão de jogar. Não, não é no botão de jogar que estavam as perguntas. Achei outro, é o botão carregando. Não é no botão carregando. Então, eu vou clicando até achar o meu botãozinho. Aqui eu achei agora um botão que é um dos botões da minha G. Como que eu sei qual é o botão? Você está na página de código, você vai trocar para a página de fantasia. E aqui está plantas. Todo mundo está acompanhando? Está rápido? Eu acho que não está rápido, não. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Então, pessoal, vamos lá. Eu quero mudar as perguntas e as respostas. Acho o ator que está correspondendo a essas respostas ou as perguntas. Primeiro, nós vamos começar com as respostas. Então, plantas. Como que funciona a programação desse jogo? Dentro do meu ator plantas, dentro do meu ator aqui, nesse bottom, eu tenho várias fantasias. O que que significa isso? É o mesmo ator, mas é como se ele estivesse trocando de roupa. Então, ele troca a aparência de acordo com a minha programação. Então, na pergunta 1, esse botão está escrito dentro dele plantas. Na pergunta 2, eu troco aqui do lado, ó, canto esquerdo, lateral, eu tenho as minhas fantasias. Na 1, plantas. Na 2, a fantasia desse ator já é gás carbônico. A fantasia desse ator na 3 é gás carbônico também. Na 4 já é tinta. Na 5 já é sol. Então, se eu quero trazer para a minha realidade, eu clico na fantasia de acordo com a pergunta. E aí, gente, para vocês saberem isso, vocês têm que jogar o jogo às vezes até mais de uma vez. Para vocês perceberem o que você tem que trocar onde e gravar mais ou menos isso e ler a programação, porque na leitura da programação vocês vão entender essas trocas de fantasia que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó, plantas, eu posso vir aqui e trocar o nome plantas, eu apago, certo? E posso colocar, vamos falar de animais vertebrados e invertebrados. Então, eu posso colocar aqui minhoca, ao invés de plantas, na questão número 1. E número 1, primeira alternativa, porque a segunda alternativa está no meu outro ator. Então, no meu outro ator, número bottom 2, ao invés de ser animais, o que está com outra cor? Acho que é aqui, mas não estou entendendo. Ao invés de ser animais, eu vou botar, lá eu botei minhoca, aqui eu vou colocar vaca. Vou até botar no 2, porque eu não estou sabendo aqui porque que ele está laranja, eu acho que já é porque eu alterei em outra formação. E eu vou botar vaca. Acho que ano passado você alterou a cor para poder mostrar que existe essa possibilidade. É, e aí ficou. E aí aqui no terceiro ator, eu vou colocar outro mamífero, porque a pergunta vai ser sobre animais vertebrados e invertebrados. Então, vou deixar pessoas mesmo, vou deixar pessoas. Então, quando eu clicar aqui, é o das alternativas, onde ficaria das perguntas. Eu vou mostrar. Vou cair de novo. Não, Mariana, não caiu não, tá passando. Mariana, teve só uma pergunta aqui que o FSTNNC fez. Sim, onde ficaria para encontrar as perguntas? Eu vi. Eu vou mostrar ainda, que eu estou mostrando das alternativas. E isso, gente, é para a programação desse jogo. Cada jogo que você abrir, você tem que tentar identificar onde está o autor das perguntas e das respostas, tá? E aí você vai conseguir ir jogando e associando na hora que você abre a programação. Eu estou mexendo nesse porque, como fui eu que programei, eu sei aonde estão as perguntas e as respostas. Mesmo assim, tem hora que eu me perco. Então, deixa eu voltar para a página que eu estava aqui, certo? Então, eu vou ampliar aqui e vou clicar em jogar.
Vocês verem que eu alterei lá as respostas, eu vou alterar a pergunta. Aí, gente, o Scratch é assim, né? Para você ver a programação que você fez, você tem que passar por tudo que você fez antes, né? É difícil, você não testa só aquele pedacinho, se você quiser ver como que tá rodando, né? Então, tá vendo, ó, como aqui mudou? Minhoca, vaca e pessoas. Já mudou na programação, certo? Então, a gente vai voltar aqui para tentar alterar a pergunta. Mas as respostas vocês entenderam? Que tem que ir ator por ator, você vai clicando e vai modificando, certo? Aqui, ó, eu criei um ator questions, que está aqui do ladinho. Eu já botei esse nome em perguntas para facilitar. Aí eu venho aqui e coloco e troco essa minha pergunta. Vou colocar o texto. Peraí. Qual animal é invertebrado? E aqui, ó, eu vou apagar essa minhazinha aqui, porque eu fiz de uma forma que eu não consigo editar. Tá? E aí vocês podem fazer como vocês quiserem. Quero carregar uma imagem, quero carregar... Oh, por que não ficou? Quero carregar uma imagem de outro lugar. Por que não tá apagando? Caramba, sou. Não tá apagando lá. O que tá vendo? Clique em selecionar, você não consegue selecionar, não? Aí você vai apagar tudo. Aí pronto, apagou Foi. tudo. Foi, é isso mesmo que eu queria. Não estava achando. Qual animal é invertebrado? E aí, gente, presta atenção, porque esse lugar aqui, ó, vai dar o lugar lá na tela de vocês. Tá vendo como tá muito lá em cima? Não sei quantos conseguem ver. Então, eu posso descer e direcionar em um lugar que fique melhor a minha pergunta, certo? E aí, gente, na hora que vocês fizerem isso, prestem atenção. E aí, vocês que têm que marcar isso. Qual é a resposta certa? Porque eu botei minhoca, vaca e pessoas, mas eu não lembro se é a primeira alternativa que está na programação como certa. Porque a gente coloca o botão como certo, a gente marca. E não necessariamente ele vai entender isso, entendeu? A gente que tem que marcar qual é a resposta certa. Certo? Então, na hora de vocês reprogramarem, vocês têm que ver se aqui, ó, minhoca. Realmente, eu botei no certo. A primeira alternativa era a resposta certa, então eu botei a resposta certa na primeira alternativa. E aí, para vocês fazerem as modificações, vocês vão fazendo dessa forma, entenderam? Vamos lá para dentro da programação dele. Código. E esse é o código de todas as perguntas. Então, ó, quando eu receber Start Game, espere um segundo, mostre, mude para Fantasia 1. Fantasia 1 é aquele primeiro nome da pergunta. E vá para a posição. Quando eu receber 2, se question igual a 2, mude para Fantasia 2. Por isso que é importante eu ter, ó, Fantasia 1, pergunta número 1. Fantasia 2, pergunta número 2. Fantasia 3, pergunta número 3. Aqui no código, quando eu receber 2, fantasia 2. Quando eu receber 3, fantasia 3. Aqui, ó. Deu para entender mais ou menos? Então, isso é o código para todas as perguntas. E os meus atores, também cada um tem o código. Então, quando este ator for clicado, se, aí eu tenho que botar todos os se para dar o certo e para dar o som. Entendeu? Quando a gente mexe na programação, só assim alterando, você já sabendo como está programado, é bem mais fácil, mas você pode mexer aqui e fazer todas as alterações. Então, quando eu receber Start Game, mude para Fantasia, bottom 3B. Mude questão para 1 e mostre. Aí, quando eu receber question igual a 1, toque o som e aí
aqui, quando é pergunta e resposta, a gente tem que colocar se está certo, se está errado. Se está certo, vá para tal. Envie a mensagem tal, e aí alguém recebe essa mensagem e o jogo anda. Se tiver errado, envie a mensagem tal, e aí o jogo emite aquela frase. Que pena, você errou, tente de novo, entendeu? Então, tudo isso é programado aqui. Ó, deixa eu ver se eu acho que pena, você errou aqui. Então, você tem aqui todas essas programações. Você entendendo como que são as mudanças, você faz a mudança do jogo, certo? A gente tem também, ó, esse jogo aqui, que é um jogo da memória, que você consegue carregar, né, várias outras coisas. Então, aqui eu já tenho até uma modificação que eu já fiz, já tá uma borboleta aqui, que é um jogo da memória da área de química. Então, aqui, ó, eram cartinhas que ele abre e ele tem que fazer a resposta certa. Aqui já vou ter a borboleta, ó. Carbonato de cálcio, o certo, ponto. Foi errado, escolhi o inteiro. Eu posso estar agora. Para achar o certo. E não, minha cabeça também não tá boa. Aqui. Dióxido de carbono, quando é certo, ele some. Então, botão de ajuda. Se vocês quiserem abrir a programação e trocar as cartas, também é possível. Onde que tá? Não tô lembrando, gente. Minha memória tá 10 também, ó. E aí, vai eu vou deixar para ver por dentro com vocês, ó. Então, eu abro o jogo que o meu aluno quer jogar. Eu clico aqui, expando a tela, clico na bandeirinha. Se eu quiser alterar, eu venho em ver por dentro. E aí, abre a programação do jeito que a gente estava mexendo. Aqui, ó, já é diferente, tá vendo? Os atores são todas as cartinhas. Essas cartinhas não estão no jogo. Essas cartinhas foram importadas aqui, ó, usando esse botão de carregamento. Então, eu posso importar as cartas e eu usei os atores importados, né? Eu fiz no meu computador. O que significa importar? Eu fiz no meu computador e coloquei de volta aqui. Eu não usei um que já estava no arquivo do programa. Certo? E aí as modificações, a mesma coisa, ó. Eu tô com essa carta aqui. Esse é o código, eu não quero mudar o código, eu quero mudar só a minha fantasia. Então, eu venho aqui, ó, e faço as alterações. Então, aqui, ele alternava entre 3 fantasias. Uma, que era a borboleta, que eu já tinha alterado em outra informação, as costas da carta, e caso tivesse certo, é uma cartinha com um certo em cima. Então, aqui, ó, o próximo também, ó. Esse, o certo em cima, certo? E aí, você quer mudar, você vem aqui e só aperta em delete e coloca aqui, carrega a carta que você quiser. E aí, você pode carregar tanto as costas diferentes quanto a frente diferente. Alguma dúvida? Eu vi que rolaram umas perguntas, mas eu não consegui acompanhar. Eu acho que eu respondi, Mariana, a pergunta ali, que a pessoa disse ok. Que bom, Mar, passar para você, eu acho que você vai falar mais um pouquinho, né? Vou sim, Mariana. Vou mostrar como é que faz uma interação rápida. Consegui fazer do 0 em 15 minutos, sem projeto. Que? Eu fiz uma ontem para testar do 0 em 15 minutos, sem projeto. Tem que fazer hoje pelo menos em 20, né? Vai fazer, vai dar certo. Então tá bom, pessoal. O Marco sabe mais da programação do que eu, tudo que eu sei eu aprendi com ele, tá? Ele gosta que eu dê essa formação, não sei porquê, bobeira dele, porque a programação do Scratch, assim, quem domina mesmo o cara é Marco Antônio. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem a ele, não a mim, porque eu vou perguntar a ele. A resposta está aí, Mariana.
A resposta, a colega postou aí, você é mega didática. E aí, gente, assim, eu tento simplificar o máximo possível das conexões que eu fiz aqui na minha cabeça para tornar o Scratch possível, porque quando ele chegou para minha vida, né, ele chegou em forma de um desafio de que eu tinha que conseguir fazer. Então, não tinha muito essa opção de, tenta, se você vai se adaptar. Não, ele veio como uma disciplina que eu tinha que fazer um jogo, que foi esse jogo da memória de química aí que eu fiz. Então, assim, né, foi meio sofrido, foi um processo, né, que Marco Antônio teve que me ouvir bastante, porque davam uns erros, uns bugs, e eu tive que aprender realmente do zero, não sabia nada do que era Scratch, como que era, e como fazia, e deixava de fazer. Eu realmente não sabia. Mas, assim, é lógica. Então, assim, precisa de... Então, o Marco vai fazer o gatinho andar bonitinho para vocês. Ele faz, Marco, o gatinho andar, porque eu o meu gatinho eu esqueci. Então, assim, é lógica matemática e é programação de blocos, né? Você não está programando como binário, 0 e 1, 0 e 1, mas você precisa ter uma cabeça um pouco de programador. Então, você precisa entender de como que um computador funciona, porque às vezes a gente acha que ele faz as coisas um pouco automáticas, e não é, né? Não é nada automático. Ele, quando você clica em um botão, você envia uma mensagem, e essa mensagem, quando é recebida por outro botão, faz aquela imagem aparecer. Então, isso sim, tem que ter isso na mente, de que uma coisa é consequência da outra e ela pode acontecer ou concomitantemente ao mesmo tempo, ou ela pode acontecer depois. E aí a gente tem aqueles casos de probabilidade, se acontecer isso, se acontecer aquilo, e aí tudo isso entra na programação. E isso vai fazendo com que as coisas deem certo dentro do Scratch. O que facilita o Scratch? Porque ele está em português, né? Ele está em letrinhas, ele não está em códigos de números binários 0 e 1. Então, assim, ajuda muito a gente a entender, porque o binário 0 e 1, eu sinceramente não sei nem como que começa. Mas, assim, é treino, é prática, e tem que ter calma, e a gente tem que ir mexendo e vendo as possibilidades do que dá para fazer. E o que eu sempre aconselho, copiem projetos que tem dentro do Scratch e vai fazendo as alterações e modificações que você deseja. Certo? Vai lá, Marcão. Gente, Já que a internet está bem ruim. Acontece. Então, como a Mariana falou, primeiro que é um orgulho para mim quando a Mariana vem aqui, fala e ensina, porque ela teve que aprender Scratch em 4 encontros de 2 horas. E ela teve que se virar nos 30 para poder entregar, porque era a disciplina do conteúdo do mestrado. E ela teve que se virar desse processo aí, tá? E aí a professora que dava a disciplina me colocou como colega mais experiente para poder ajudar os colegas. Né? E aí hoje ela está aqui ajudando. Então, para mim, já é um orgulho. E a resposta, Mariana, foi quem foi dito aí, você é mega didática. Estou colocando aqui a lista de presenças, eu vou... O que aconteceu? A minha didática, eu estou ficando esquecida, eu tenho que voltar a usar mais para eu lembrar algumas coisinhas, porque são muitos detalhes, pessoal. Então, né, a gente vai esquecendo, é igual inglês, né, você fica um tempinho, você dá uma esquecida, assim, um detalhezinho. Então, estou colocando aqui a lista de presenças, peço aí que confiram principalmente o e-mail e assinem, mas eu vou continuar, vou explicar como é que faz o movimento do gatinho agora na tela, e vou mostrar até como é que usa o Scratch para ele fazer uma realidade virtual. Realidade virtual aumentada, uma virtualidade aumentada, como disse se o nome do pai da realidade aumentada. Se o nome, não veio o nome agora. Tá? Então eu vou mostrar como é que faz isso, mas eu estou colocando a lista de presença, que o objetivo hoje era apresentar o Scratch e mostrar que ele é uma base de dados de recursos educacionais abertos, que foi o que a Mariana fez. E pode remixar. O que Mariana fez, abriu, não é nada errado. É esse que é o projeto do MIT. Tá? Esse projeto é do MIT, é um projeto do Laboratório de Mídias do MIT, que é para que os professores
peguem outros colegas, por isso que existe lá, todos que a gente programa, eles postam lá, para que pegue de outros colegas e faça atualizações que você precisa, como a Mariana aplicou, que se chama remix, tá? E o scratch, como a Mariana disse, é esse barulhinho de arranho que o DJ faz com um disco. Ele disco mesmo, tá? E aí nós temos aí um gatinho na tela. Mariana já explicou que ele é um ator, vocês estão vendo aqui, nessa parte de baixo aqui, ele aparece aqui. Quando o meu ator está selecionado, aqui no canto da tela, aparece aqui no canto da tela, da parte de onde estão as inscrições, onde vai aparecer os blocos, aparece o gatinho, tá? É o ator selecionado. Então, o que acontece? Como a Mariana falou, eu posso arrastar e posicionar. Mas eu quero garantir que ele vá para uma posição que eu quero que ele inicie sempre. Então, eu vou botar ele aqui na posição que eu quero, vou considerar que eu estou ele caminhando no chão, e aí vou lá nos operadores, não, meu Deus do céu, desculpa, nos eventos, vou jogar a bandeirinha, que é o clicar, que a Mariana já explicou para a gente, vou no movimento, quando essa bandeirinha for clicada, eu quero que ele vá para essa posição. Eu já botei ele aqui, quando eu arrastar esse bloquinho aqui para cá, ele vai estar exatamente nisso, nessa posição aqui. Então, ó, botei ele aqui. Cliquei, ele vai estar na posição. Por quê? Porque quando eu trouxe aqui, que eu posicionei, ele veio para esse bloco aqui. Então, se eu botar ele aqui, o que acontece? Aqui muda, no painel muda, e no bloco também vai mudar, tá? Então, eu já tinha aqui posicionado, que eu queria ele nesse canto aqui, arrastei meu bloco para cá, e ele vai ficar na posição que eu quero a partir daí. Eu quero fazer um movimento. E como é que eu faço o movimento? O movimento, o que é? Ele sempre vai repetir perninha à frente, perninha atrás, perninha à frente, perninha atrás, não é? Então, isso é um processo de repetição, que é um controle que eu vou fazer chamado sempre. Sempre faça isso. O que é fazer isso? Vou dar um movimento. Qual é o movimento que eu quero para ele? Vou botar que ele mova 10 passinhos. Tá? Então, quando eu clicar a bandeirinha, ele sempre vai fazer os 10 passinhos. E aí, o que vai acontecer? Ah lá, chegou. Não quero isso. Eu não quero que ele bata aqui e desapareça da minha tela. Tá? O que eu vou fazer? Vou pegar um outro controlezinho aqui. Vou jogar aqui. Então, eu vou começar a dar condição. Vou começar a trabalhar blocos de condição, lógica de programação. Qual é o controle? O sensor. Quando ele bate em algum lugar, eu vou botar aqui no sensor. Vou procurar aqui sensor aqui. Tocando na tela... Cadê? Não, isso aqui é seta... Aqui. Acho que é aqui. Se tocar na borda... Assim, se tocar na borda... Primeira coisa que eu vou fazer... Vamos brincar, vamos dar som. Mariana explicou que a gente pode gravar tal. Eu vou mandar ele miar. Então, quando ele mia, quando ele bate na borda, ele mia. Então, o que eu preciso agora fazer? Ele movimentar essas perninhas dele. E a Mariana já falou que é próxima fantasia. Eu tentei mexer, fantasia, aparece. Tentei mexer com a Mariana, e aí... Aqui, sempre. Então, o que ele vai fazer? Quando eu começar, ele vai para uma posição, sempre mova 10 passos e próxima fantasia, se bater na borda. Agora eu preciso que ele volte. Só que existe um segredinho que eu já vou fazer agora. Para ele voltar, eu venho aqui em direção e vou clicar aqui, ó. Por quê? O que acontece? Se eu não clicar, eu não vou clicar aqui, ele está aqui, vou mostrar para vocês o que acontece. Primeiro eu vou mandar ele, se tocar na borda, voltar. Sensor. Se tocar na borda... Voltar... Eu me perdendo...
tocar na borda... eu não sei que é movimento. Não, acho que... tá aqui, desculpa, é movimento. Se tocar na borda, volta. O que acontece? Vira de cabeça para baixo. E eu não quero isso. Então, como é que eu vou garantir que ele não vai virar? Aqui, eu clico nesse do meio, tá? Ele vai bater na borda e vai voltar. Isso daí é o movimento do pequeno. E a gente consegue fazer isso com qualquer ator, por exemplo, um morceguinho voando, e aí tem outros atores aqui, tá? Só que... alguém quer falar? Não? Então tá, então vamos continuar aqui. Só que eu não quero isso. Eu quero mostrar para vocês, isso aqui foi só para mostrar essa ideia do movimento. Eu vou mostrar para vocês que existe a possibilidade de eu fazer uma interação. A Mariana falou em criar personagens, como ela já mostrou. Pode ser surpresa, pode ser eu criar. Vou selecionar um ator. Vou buscar aqui o Sol. Marco, eu já fiz, né, difícil, levei uns 15 minutos fazendo, só que hoje eu vou fazer, imagino que eu vou levar um pouquinho mais tempo, que eu vou começar a explicar, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que ele fique nessa posição aqui. Como é que eu faço para ele fazer? Já boto ele aqui. Preciso programar? Então, só se eu quiser garantir que alguém não vai mexer, mas aqui não, posso ficar aqui. Então, a primeira coisa que eu quero é garantir aqui que o meu cenário seja um cenário azul. Como é que eu faço? Eu tenho o sol, tem uma sugestão para utilizar na educação infantil? Marisa, tem várias questões lá que você pode usar na infantil lá. Por exemplo, o joguinho de cartas que a Mariana passou, ela botou como química, mas você pode fazer com outras coisas, tá? Tem jogo de outros jogos que tem vários recursos lá. E hoje eu vou fazer, eu acho que isso aqui dá para usar na educação infantil. Só que você que vai ter que programar, tá? Então, eu quero que o meu palco não fique branco, eu quero que ele fique azul, tá? Então, eu venho aqui para o meu cenário, palco, tá aqui, eu quero preencher ele na cor azul, que é a cor de azul céu. Tá? Desenhar aqui. Dividir e não tirar a borda, para facilitar, eu estou tirando a borda. E aí eu vou garantir para vocês o seguinte, eu vou já precisar, porque eu vou construir um segundo céu, um céu mais escuro que eu vou fazer chover. Então eu vou duplicar esse cenário aqui, tá vendo? Cenário 1, vou duplicar para cenário 2. Só que esse daqui, eu vou mudar a cor dele para mais escuro, porque eu vou fazer chover. Então, a primeira cor vai ser essa, a segunda cor vai ficar no azul. Só que esse daqui, ele está no verde, eu quero ele mais no azul. Aí. E agora, eu vou fazer isso aqui. Então, eu tenho dois cenários, 1 e 2. Bom, se eu tenho dois cenários, vou voltar aqui para o Sol. Voltando para Código, fantasia, que ele não tem fantasia, vocês estão vendo que esse aqui não tem fantasia, mas meu Sol não precisa de fantasia. Então, eu tenho um Sol no meu primeiro cenário, que é azul. Eu preciso garantir que quando a bandeirinha verde for clicada, tá? Que ele esteja no cenário 1. E aí eu venho aqui, aí eu tenho que vir no cenário, desculpa, tem que vir aqui em cenário. Quando a bandeirinha verde for clicada, eu quero que ele esteja no cenário 1. E aí sim, toda vez que a bandeirinha verde for clicada, então, independente se eu mudar aqui agora, durante o jogo,
Vou botar esse daqui, né? Quando a bandeirinha verde for clicada, ele sempre vai abrir no cenário azul. Então, eu vou garantir isso agora. A partir de agora, eu já garanti isso. Toda vez que eu quiser alguma coisa, eu garanto isso. E aí, o que eu quero? Quando a bandeirinha verde for clicada, que o meu Sol gire. Ele comece a dar voltas, tá? Eu posso garantir que ele gire, que eu faça alguma coisa, mas eu quero que ele comece a girar. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega os controles sempre, porque ele vai estar sempre fazendo isso, vai estar sempre girando, tá? E aí eu vou lá em movimento e tem aqui, ó, gire. Vou botar aqui 5 graus, sempre. O que vai acontecer? Ah, está muito rápido, está muito lento, vamos botar aqui 3. E aí eu vou alterando, tá vendo? Vai devagar. Mas, Marco, para que você quer? Só para dar uma ideia que tem um movimento do Sol ali, tá? Eu posso mexer outras coisas, mas eu quero garantir que ele fique aqui, tá? Eu quero agora uma nuvem. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar e vou procurar uma nuvem. Vou botar aqui nuvem. O meu já está em português, não aparece. Só para vocês saberem que eu preciso procurar a nuvem em inglês, tá? E aí eu vou botar a minha nuvem aqui. O que essa nuvem vai fazer? Essa nuvem vai vir para frente do Sol, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, nuvem, boto ela aqui nesse cantinho aqui, já posiciono ela, vou lá nos meus eventos, quando a bandeirinha verde for clicada, movimento, vá para essa posição. Ela vai ficar nessa posição. Eu vou garantir que a nuvem vai estar nessa posição, tá bom? Então, a partir de agora, eu sei que essa nuvem vai estar, toda vez que eu começar, ela vai estar nessa posição. E aí, como eu vou trazer para ela, para frente do Sol, pode ser que haja alguma coisa de mexer com ela de posição. Então, eu vou garantir que ela está na frente. Então, a aparência dela vai para a camada da frente. Então, toda vez que ela for clicada, eu preciso garantir que ela está naquela posição lá, que eu vou colocar, ó. Opa! Era essa posição aqui. Aí, como a Ariana falou, eu posso mexer aqui também direto. Vi aqui a posição que eu quero. Posso mexer aqui, ó, 117, 134, que é onde ela está. Então, eu vou garantir agora que toda vez que eu começar, independente dela, da onde eu deixei, ela vai estar onde eu quero que comece. O Sol girando naquela posição e a nuvem naquela posição lá, tá? E aí, eu já botei ela aqui, mas eu não estou gostando muito do tamanho dela, ela está meio insignificante. Eu posso mexer no tamanho dela? Posso. Preciso ir, ficar crescendo, venho aqui. Se eu botei uma coisa pequena, mudo para o tamanho 110%, digamos, 120%. Quantas vezes eu clicar, ela vai crescer. Só que acontece o seguinte, toda vez que eu começar, ela vai crescer, tá vendo? E eu preciso garantir que ela mude o tamanho, que defina o tamanho e não evolua. Então, eu vou garantir que ela vai estar sempre 120% do tamanho original. Então, esse é o processo que eu quero, ó. Peguei aqui, ela vai estar lá sempre 120%. Por que você quer 120%? Porque eu achei o suficiente para o que eu quero. Ela vai vir para cá, tá? Só que o que eu quero que aconteça é que essa nuvem ganhe, assim, um volume maior, como se fosse chover, tá? Então, o que vai acontecer? Se ela bater ali no Sol, eu quero primeiro que ela comece a aparecer um pouco o Sol. O que está acontecendo? Quando eu boto aqui, ela some o Sol totalmente. Como eu vou crescer ela, eu vou mudar um pouco a aparência dela. Então, a aparência dela, eu vou mudar por um efeito fantasia, não.
Defina o efeito aqui. Mude para o efeito fantasma 10%. O que está acontecendo com o efeito fantasma 10%? Ela, tá vendo? Ela começa a aparecer um pouco o sol aqui no cantinho. Está aparecendo um pouquinho o sol. Aqui o meu mouse só aparece mais no palco, um pouco aqui no palco, mas é isso aqui, ó. Então, é o suficiente que eu quero. Ele deixa aparecer um pouco o sol, mas não vai mas não esconde a nuvem, tá? Agora, o que eu quero que aconteça? Sempre, eu quero garantir sempre que ela faça o seguinte: toda vez que acontecer, então eu vou no meu controle, eu vou fazer chover. Então, toda vez que a nuvem tocar toda vez que a nuvem vier para cá, eu conseguir trazer isso aqui, eu quero que ela espere um segundo e mude fantasia. Então, eu consigo... Por que você quer esperar um segundo, Marco? Não um segundo, vou esperar 0,3. E aqui eu tenho que botar 0,3. Para a próxima, eu tenho que botar 0,3. Tá? Por que você quer esperar esse segundo? Para poder ficar uma ideia, para não ficar muito rápido, como vocês viram o gatinho. Tá? Gente, se eu tiver rápido, vocês me desculpem e fala aí, Marco, tá rápido, vai devagar. Tá vendo o que está acontecendo com a nuvem? Ela foi para a posição e está mudando. Está sempre mudando ali, mexendo. E agora eu quero garantir que o meu jogador, que o meu usuário, consiga mexer com isso daí com o mouse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um se, vou lá no meu sensor, se tocando em mouse, se tocando em mouse. Cadê o tocando? Se tocando, tá aqui. Vou fazer uma... Da onde você tirou essa ideia? Pensei nisso ontem, gente. Eu juro que eu pensei nessa ideia ontem. Se tocando em mouse pressionado. Cadê? Aqui. Tá aqui. Então, eu peguei dois controles. Esse se tocando em... E peguei um outro controle aqui, tocando em mouse pressionado. Então, quando essa nuvem tocar no mouse pressionado, ela vai seguir. Marco, mas você já não fazia isso? Eu faço porque eu estou no modo de edição. Quando eu fizer isso no modo de jogo, que é o tela cheia, que é esse padrão aqui, ela não faz, tá vendo? Por mais que eu tente arrastar, ela não faz. E eu quero garantir que o usuário vá conseguir fazer esse mesmo movimento e arrastar para frente do sol. Então, se tocar no modo pressionado, só que eu quero que ele vá para a mesma posição do mouse. Tá? Então, eu vou para... Não tem essa que vai para X? Só que agora eu quero que ela vá para X dentro da posição X do mouse. Eu acho que é o sensor azul. Aqui, ó. Então, no lugar de X, e aí eu tomo cuidado só para eu não fazer bagunça, no lugar de X, X do mouse, no lugar de Y do mouse. O que aconteceu aqui? Ó? Quando eu botar em tela cheia, eu clicando aqui... Eita! Por que não está funcionando? Se tocar em mouse pressionado, então vá para X do mouse. Ah, tá faltando um sempre aqui. Se tocar, ele tem que fazer um sempre. Lógica de programação. Então, porque ele vai fazer uma vez.
Eita, se tocar em mouse pressionado, vai para a posição de X do mouse e Y do mouse, está certo. Se tocar em mouse pressionado, sempre espere 3 segundos próximo. Se tocar, sempre vai para cá. Alguma coisa está prendendo aqui, mas ele tem que fazer isso. Daqui a pouco eu descubro na hora que eu terminar aqui com vocês. Mas ele tem que fazer isso no tela cheia, tá? E aí eu já vou pedir desculpa porque eu fiz isso ontem e deu certo. E hoje, por exemplo, eu passar vergonha. E aí, quando acontecer disso daqui, o que vai acontecer? Eu quero garantir que se as nuvens tocarem no Sol, se não encontramos o comando no hall do Scratch, podemos criá-lo como do mouse. Então, alguns comandos existem a possibilidade que variáveis, meus blocos, criar blocos. A pessoa pergunta aqui se pode criar blocos. Alguns comandos você consegue, como, por exemplo, array, que a gente chama de tabela. Você consegue criar variáveis, você consegue criar blocos. Mas alguns desses mais complexos, eles já vêm prontinho para você. Eu já até criei blocos, tá? Mas o que eu utilizo é esse padrão aqui, tá? E aí, o que eu quero garantir? Eu quero garantir que ele crie uma mensagem. Ou seja, eu quero garantir que ele mande mensagem, ele crie uma mensagem, quando um tocar o outro, que ele dá uma mensagem. O que eu vou fazer? Eu posso criar aqui, onde eu estou com a nuvem, mas eu vou vir aqui para o Sol só para não gerar muita confusão, porque a gente já criou bastante coisa lá no Sol, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, sempre, não tem aqui sempre? Então, eu vou, se tocar, vou pegar um controle, vou botar um se não, tá? E aí, vou pegar um sensor, se tocar, tá aqui. Só que quem vai tocar? Clouds, que é a nuvem. Então, se ele tocar a nuvem, eu quero que ele apague, repita, tá aqui. Transmita uma mensagem. Que mensagem eu posso criar? Eu posso deixar a mensagem 1. Vou criar aqui mensagem chuva. Se não, já vou duplicar aqui, jogo aqui, crio uma nova mensagem, sol. Então, o que vai acontecer? Quando ele fizer isso daqui, ele vai enviar essas mensagens. Tá? Quando eu estou tocando no personagem, no ator, ele já muda aqui na base. Por isso que mudou a programação aqui. Tá? Então, o que eu queria é que ele mandasse essa mensagem. Então, o Sol já está mandando a mensagenzinha aqui. Se a nuvem tocar nele, vai mandar essa mensagem. Se não, ele está tocando mensagem Sol. E o que vai acontecer com isso daqui? Vou lá em cenário. Vou garantir que quando receber chuva, vou mudar cenário, aí é aparência, mude cenário para 2. Tá? Duplico isso daqui. Quando receber mensagem sol, porque eu posso tirar, mude cenário para 1. Então, o que vai acontecer? A partir de agora, quando eu trago a nuvem para cá, ele já muda o cenário automaticamente. Então, ele começa a dar esse aspecto de chuva. E como é que eu faço para poder ter uma chuva? Então, eu vou tirar. Como é que eu faço para ter uma chuva? A Mariana explicou que eu posso subir. E eu não vou achar chuva aqui. Não que eu quero. Então, eu vou subir um personagem chamado chuva. Então, tá aí o meu personagem chamado chuva.
Tá vendo? Ele está aqui. Só que eu vou lá editar essa fantasia de chuva. Eita! Mudei o fundo que não era para mudar. Não era para fazer isso. Desculpa. Calma aí, eu vi. Eu pedi um negócio a ele, não deixou, foi no vácuo. Ele sempre manda mensagem. Olha, ele gosta de ti. Janaína, eu estou desativando seu som, tá ok? Aí eu vou lá em chuva, na fantasia de chuva. Se eu botar aqui no que eu quero, não é preencher. Ah, tá aqui. Essa figurinha aqui que eu quero. Eu quero que ela ocupe todo o espaçozinho do cenário. Aí pronto, ocupei. Vou duplicar isso daqui, vou fazer uma segunda, e vou fazer o que com essa segunda? Vou pegar esse personagem aqui e vou inverter. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter duas fantasias. Ora ela vai estar assim e ora ela vai estar assim. Vai dar ideia de movimento, tá? Bem simples, bem prático. O que eu vou fazer aqui? Na chuva, eu vou garantir na chuva, estou procurando aqui minha anotação, vou garantir que ela esteja aí nessa da tela, quando eu clicar, mas só que eu quero o seguinte, operador, evento, vou garantir que ela, a aparência, que ela não esteja aqui, que ela se esconda. Se esconda. Por quê? Eu quero garantir que quando a nuvem começar ali, ela não esteja. E aí sim, quando receber as mensagens, quando receber mensagens chuva, aparência, mostre. Duplicar, quando receber a mensagem sol, eu quero que ela se esconda. E o que eu quero aqui em chuva, quando ela receber a mensagem chuva? Eu quero que ela mude para a próxima fantasia. Agora sim. Cheguei aqui, tá lá. Só que está muito rápido, né? Eu posso pegar agora em chuva e fazer o quê? Diminuir ali uma velocidadezinha, esperar uns 3 segundinhos. 0,3. Pronto. Quando eu trouxer para cá, e ainda está rápido essa chuva, zero ponto 5. Agora ficou lento. Conforme o que está acontecendo, gente. Não estou conseguindo controlar aqui, não. Vou deixar isso aqui para poder desenrolar, mas ele faz isso mais lento. Quando eu trago para cá, ela funciona. Quando eu tiro, não tem chuva. Então, a brincadeira é essa daqui que a pessoa pode fazer, tá? E agora eu consigo colocar, eu quero chover, eu quero uma árvore aqui, alguma coisa de clima. Ou seja, você consegue, trabalhando, fazendo essas relações, fazer algum processo de criação até para o seu aluno. Isso aqui eu criei ontem, sem pensar, não testei, está dando alguns errinhos aqui hoje, e aí, como a Mariana falou, a gente faz programação e vai descobrindo que está dando bug, e depois a gente vai testando. Esse eu fiz ontem realmente em 15 minutos, eu não testei, não tive tempo, porque eu viajei ontem 2 horas da tarde e eu tive que fazer isso rápido para poder estar liberado, para poder fazer a viagem. Aí eu posso, por exemplo, querer que a minha nuvem cresça, mais alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês, aqui, tá.
é porque está aparecendo aqui a guia de salvamento aqui. Eu vou mostrar para vocês. Cadê? Aí a minha guia de Scratch sumiu. Vou entrar aqui na guia de Scratch e mostrar para vocês um outro projeto meu, que é até legal e não é difícil. Que normalmente, ano passado eu fiz, e aí por que eu não vou... aqui, o que eu fiz ontem testando, está aqui que eu mostrei para vocês, está aqui, fiz ontem não, anteontem. Vou mostrar aqui só para poder garantir para vocês que eu fiz esse teste, fiz em 15 minutos, está funcionando aqui, tá? E aí o que ele faz? Ele tem um raiozinho, tem a nuvem, ele cresce a nuvem, tem uma árvorezinha ali, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é um outro para terminar. Eu já fiquei bastante tempo do ano passado. E aí eu não vou... Por que eu resolvi... Por que você não vai ensinar a fazer esse ano, porque ele é bem legal? Gente, eu não vou ensinar a fazer esse ano pelo simples fato de que já está ano passado, já está gravada essa aula. Então, você, não vou repetir, tá? E aí, para quebrar meu galho... Ah, tá. Gente, tá dando um errozinho aqui, um bugzinho. Eu já tinha acontecido isso outras vezes. Quando eu estou com a câmera no Meet, o Meet não está pedindo, não está permitindo que eu utilize. E hoje eu não estou com duas câmeras, como eu tenho lá em Campos. Eu vou tentar entrar uma segunda câmera do celular para ver se ele me permite. Vou tentar com uma segunda câmera aqui, que é a câmera do celular. Tá. Então, deixa eu tirar a câmera. O que acontece aqui? Vocês já estão vendo que a câmera está apontada para cima. Na minha programação, o que acontece? Quando a minha mão aparece, emite um som. Então, nesse... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão ouvindo o áudio aí? Eu não sei se eu compartilhei a aba com áudio. Tá com áudio. Tá com... Mas vocês estão com o meu áudio ou o áudio do som do teclado? Os dois também. O som do teclado, Marcos. Então tá bom. Então, vocês estão vendo que eu saí da reta da tela e botei a câmera para cima, porque o que acontece? Ele está preparado para que, quando a cor da minha mão encoste na tecla, quando ele percebe, ela se olha. Normalmente, o que eu faço? Quando eu mudo, trabalhar com criança, trabalhar alguma ação ou alguma coisa, eu não quero. E aí, eu quero que ela perceba que ela consegue interagir, mas eu não quero que ela... Existe a Mariana falou que algumas crianças não gostam de toque, mas gostam da tela. E ela precisa ter essas sensações. Então, aqui eu já... Estão vendo só movimentar a minha mão. Eu consigo mostrar que é que está tentando parar para fazer barulho demais, tá? Vou parar isso aqui. E aí, como é que funciona isso? Eu venho aqui, programo uma única tecla,
Tá vendo? Essa daqui, ó. Bota ela na posição X que eu quero. Toda vez que começar, ela vai voltar para a posição. Tem que tirar meu rosto da reta, gente. Se eu botar meu rosto, ele vai acionar. E aí eu quero garantir o quê? Que quando começar, ela vá para a posição, defina o tamanho, porque eu tinha feito ela grande demais no PowerPoint. E sempre que tocar nessa cor, a Mariana, eu amo esse teclado, sempre que toque nessa cor, ela toque um som e mude para fantasia 2. Que fantasia? Ela só tem duas fantasias. Uma, que é uma ideia de uma tecla de piano, e outra que seria uma ideia de uma sombra, como se ela tivesse sido acionada. Tá? Ela muda para a segunda fantasia, espera 3 segundos e volta para a tecla seguinte. Tá? E como é que funciona? Eu venho aqui, modo detecção de vídeo. Então, eu tenho esses blocos aqui. O colega perguntou, posso criar bloco? Ele tem outros blocos, como de música, de caneta, de detecção de vídeo, de fala, de você transformar o texto em fala. Então, você digita bom dia, ele vai lá e transcreve bom dia, de tradução, a parte de eletrônica, de microvolt, de Lego, de outros elementos, tá? Que você consegue adicionar. Então, eu adicionei a parte de detecção de vídeo para esse projeto. E nem todos os projetos vão estar. Mark, como é que você conseguiu chegar nessa cor aqui? Eu clico aqui, e aí eu venho aqui, ó, com a minha mão, no meu ambiente iluminado, com a iluminação que eu quero. Venho aqui com a canetinha e coleto a cor. O que vai acontecer? Vou parar aqui e vou mudar essa cor aqui para o azul. Aqui está muito preto, mas vou tentar pegar só a parte do azul aqui, do meu celular. Tá vendo? Aqui a corzinha que mudou foi azul. Uma dessas teclas... Quando eu quero brincar com isso, que eu digo quando eu quero usar esse tipo de recurso, que eu preciso que a criança utilize isso com alguma coisa que eu tenho um ambiente, por exemplo, eu não posso estar toda hora mudando para a cor da pele daquela criança, eu uso uma luva, uso uma caneta de quadro branco, com tampa vermelha, com tampa verde, eu gostava de usar muito com tampa laranja, tá? Porque é mais difícil você encontrar no ambiente tampa laranja. E por que você faz isso? Vocês viram que quando eu entrei aqui, tudo começa a funcionar. Tá? Está nas conversas, alguém perguntou aqui alguma coisa. A lista de chamada, a lista de chamada. Vou repetir aí. Vou fixar. Então, uma vez eu fui apresentar isso, foi até lá no teatro do Instituto Federal, no auditório do Instituto Federal. Eu tinha programado com a tampa de caneta azul ou vermelha, eu não lembro. E a cortina que estava atrás, da onde estava captando a minha imagem, que eu iria apresentar com a canetinha para brincar de tocar acho que não foi nem teclado que eu botei, foi um outro instrumento musical, era da mesma cor da caneta. Aí, na hora que eu liguei, começou a fazer porque estava no áudio do ambiente, que foi terrível. Então, eu costumo usar esse padrão de coloração com uma canetinha, com alguma coisa, tipo laranja, por conta desse evento que aconteceu. E não é difícil, vocês viram que a programação aqui é bem simples. E aí, eu só tenho que garantir que o vídeo ligado, quando for clicado, o vídeo está ligado, mas se eu quiser parar o vídeo, aqui eu tenho a tecla de espaço, então eu parei o vídeo, mas eu estou explicando, eu preciso continuar explicando, e eu quero que o vídeo seja ligado, eu tenho seta para cima que vai ligar automaticamente, tá? Então, isso é possível, é tranquilo. Quando eu fiz esse processo desse teclado aqui para o pessoal ver, e nem tinha essa relação de conhecimento como eu tenho que a Mariana passou para a gente, foi até um susto. Como é que você consegue fazer essa interação com o Scratch? Porque ainda isso foi na versão 1 do Scratch que eu criei isso. Mas ele já estava começando a botar câmera. E a minha ideia era só fazer
essa interação, essa possibilidade de interação, tá? Mas hoje, por exemplo, com os ensinamentos da Mariana, eu consigo levar isso para um lado até de começar a criar sensações com a tela, que é onde o aluno costuma aceitar alguma coisa. Então, eu não consigo tato? Não, eu não consigo. Lá no infantil pede o tato. Mas eu consigo trabalhar a questão de audição, de alguns recursos de voz, tá? De voz, de sensação de audição, ele gerando essa sensação que seria essa brincadeira dele estar tocando. Bom, e aí, como é que eu faço isso daqui? Fiz essa daqui, eu simplesmente vou pegar aqui, vou duplicar e vou mudar a posição e mudo o som. E aí eu vou fazendo quantas eu quiser. Enquanto eu peguei aqui essa última aqui, vou duplicar. Ela veio para cá, a duplicada, só que ela está aqui, eu quero garantir que ela fique aqui assim, né? Ela está aqui, aí eu dupliquei uma que nem tem posição, que eu nem marquei posição. Eu só peguei aqui sem querer, aqui, uma que eu nem marquei a posição dela. E vou botar ela aqui. E aí eu venho e mudo o som dela. Aliás, eu acho que eu já peguei uma que eu dupliquei. Não, ela tem posição sim, eu que não estou no lugar certo. Estou achando estranho. Tá aqui. O que é isso? Eu falei assim, gente, eu fiz uma sem posição. Então, eu tá aqui. Essa daqui estaria na posição menos 100 e 0. Eu quero que ela vá para a posição... eu quero que ela fique aqui, não 150. Então, eu boto ela na 150 e 0. Aí, quando eu começar, ela foi para a posição certa. Só preciso mudar o áudio, piano, mi, do, sei lá, tem um monte de áudio que eu botei aqui. Vou botar aqui o gravar como a Mariana fez. Teste de som, para poder demonstrar que a gente consegue fazer. E aí, nessa tecla aqui, ela tem que tocar. Eu não salvei. Teste de som. E eu tenho que salvar, né? Se eu não salvar, não vai rolar, né? O nome aqui tá recorde. E no áudio aqui, eu vou botar para teste. Então, o que vai acontecer? Quando essa tecla teste de som, teste de som, teste de som, ele tem um delayzinho que eu gravei com delay, então a tecla aqui vai ser o teste de som. Isso você pode fazer com outros testes de som. Deixa eu parar, desculpa. Você pode fazer, por exemplo, se a criança, isso daqui é aí a colega perguntou, isso é infantil. Eu posso botar uma bola, né? Ou algum outro objeto, só estou dando ideia, porque eu realmente não conheço a área que se trabalha na educação infantil, e aí na tela tem lá um objeto, uma bola. Na hora que a criança tocar na bola, naquela imagem da bola, sai o áudio, isso é uma bola, serve para isso, para aquilo outro. Então, eu consigo fazer várias coisas, e o objetivo hoje não é demonstrar programação, mas vou parar essa câmera aqui. O objetivo hoje era demonstrar que a gente consegue trabalhar recursos com Scratch a partir de outros já prontos, mas também a gente consegue, com um pouquinho de boa vontade, pesquisando na internet como é que a gente faria. Basta a gente ter uma criatividadezinha e vai fazendo. Então, aqui, essa daqui do teclado é uma delas, que é bem simples. E hoje eu demonstrei com pianozinho e teclado, porque eu gosto de usar ele, que ele chama bastante atenção, mas eu posso fazer isso com objeto, com um passarinho. Eu posso colocar o passarinho, movimentar ele com a mão, posso brincar de tocar uma bolinha, um joguinho tocando, usar minha mão tipo raquete. Eu cheguei a fazer aquele jogo faz muito tempo, e aí é um código bem pesado, mas eu cheguei a fazer aquele jogo do... Ai, meu Deus, esqueci o nome, que é onde você fica na frente do aparelho,
Só que ao invés disso, o que eu fiz? Eu botava uma cartolina amarela, uma cartolina azul na palma da mão e começava a interagir, e aí meu bonequinho dançava. Então eu conseguia criar um boneco dançarino a partir do meu corpo, com o rosto de um avatar meu. Isso é possível, só que a linha de código ali é um pouco mais pesada, digamos assim. E a ideia hoje foi essa, apresentar o Scratch, existe essa possibilidade, mas é principalmente a base Remix, ou seja, ele existe uma base de dados educacional, e existe a possibilidade de a gente remixar, que foi a parte que a Mariana fez, e qual é a possibilidade de eu utilizar o Scratch? A possibilidade é a sua criatividade. É lógico que eu preciso conhecer um pouco mais do recurso. Sim, o objetivo hoje não foi ensinar Scratch. Tem até o professor Júlio também, que dá aula de Scratch na internet, no YouTube. Faz parte do grupo Bora Prof. Hoje a Marina está, não sei se a Marina está aí ainda. A Marina estava aí, a Andréia Félix está aí ainda. Se a Marina estiver aí, Marina, abra seu microfone, fale do grupo. Acho que ela não está, acho que ela já saiu. Então, existe um grupo chamado Bora Prof, que é um grupo também de Zap, que o pessoal troca muito informações ali, eu acho muito legal. E ter grupos de atividades como essa, por exemplo, se vocês pegarem meu celular, eu acho que eu tenho uns 500 grupos de professores de licenciatura em informática, professores de licenciatura de computacional, professores. Apesar de eu não ser, eu gosto de acompanhar, a gente acompanha as discussões sobre isso e a gente vai aprendendo, tá? Então, a ideia é essa. Eu vou ler aqui as mensagens. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Quando a gravação dessa aula será disponibilizada? Simone, então, eu estou em Santos, eu devo ir quarta-feira para Campos. Essa de hoje, eu não sei como é que está o colega, que eu tinha deixado 2 com ele para ele fazer. Ele estava meio enrolado lá e eu fiz. Tá? Então, eu não prometo isso essa semana. Essa semana, provavelmente não, mas eu devo conseguir a partir de semana que vem. Amanhã ela vai estar disponibilizada. Simone, olha, maravilhosa são vocês, que estão aqui até quase 6 horas da tarde. Ótima. Ana Cristina, eu já falei, você não pode falar porque você é suspeita. Professor, depois você poderia passar alguns dos jogos... Nada. O Carlos também batendo palma. Também, Carlos, eu já estou me sentindo coleguinha seu. Não aceito mais os elogios de você. Elogio de amigo é falso, não pode ser, tem que ser crítica. Gente, eu estou brincando assim, mas o Carlos, apesar de eu não ter nenhuma grande assim, intimidade com o Carlos, mas ele já nos acompanha há bastante tempo. A Cristina não. A Cristina foi minha colega de ensino médio, quando eu tinha cabelo preto. Professor, depois pode passar alguns dos jogos que você criou para a gente consultar? Então, a Mariana, normalmente ela comenta. Eu esqueci de comentar, mas quando vocês pesquisarem lá, na aba de pesquisa, vocês podem pesquisar por Marco AGTS. Eu não tenho muitas criações assim. Eu tenho como é que faz, como é que o roteador funciona, esse padrão de interação com o roteador, de sinal do Wi-Fi, para entender, porque eu sou de uma área mais técnica, tá? Acho que a Mariana tem alguns também, mas vocês podem procurar lá, Marco AGTS, vocês vão achar. Tá? Mas não tem muitos. O meu é MANHMAR. E aí? Vamos botar aí no chat, Mariana, que aí fica mais fácil. Vou botar o meu. É o meu login. A Mariana vai colocar o dela aí. Ana Cristina, muito bom esse recurso, mas como você falou, a intenção foi apresentar, mas eu preciso manipular mesmo. Isso, Ana Cristina. A ideia hoje é só apresentar. Ninguém quer que vocês sofram o que a Mariana sofreu, ter 4 encontros de 2 horas e achar que tem que se virar para desenvolver Scratch. Mas sim entender que existe essa possibilidade. E não é difícil, a Mariana conseguiu, e todo mundo conseguiu, na época, trabalhar com essas 2 horinhas. É claro que dá um trabalho, você tem que correr atrás, assistir muito vídeo do YouTube, a gente consegue.
tá? A Mariana colocou aí o login dela também no Scratch. Então, gente, alguém tem alguma dúvida que a gente possa ajudar aí? Não? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, se a gente não tem dúvida, tá? E até facilita depois para edição. Então, oficialmente, boa noite. Estamos praticamente terminando. E aí a gente praticamente não tem mais, só tem mais um encontro para falar sobre recursos, tá? Nosso curso, só lembrando, antes de parar a gravação, está terminando. Quem está no curso tem que entregar uma atividade, o vídeo, os 2 jogos e o roteiro, tá? Mais o termo, e pode ser por e-mail. E aí recebe um certificado de 145 horas, tá?